Olá, meus irmãos, minhas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, sábado da segunda semana do Advento, e juntos vamos meditar o Evangelho que está em Mateus, capítulo 17, versículos do 10 ao 13. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Ao descerem do monte, os discípulos perguntaram a Jesus: por que os mestres da lei dizem que Elias deve vir primeiro? Jesus respondeu: Elias vem e colocará tudo em ordem. Ora, eu vos digo, Elias já veio, mas eles não o reconheceram. Ao contrário, fizeram com ele tudo o que quiseram. Assim também, o Filho do Homem será maltratado por eles. Então os discípulos compreenderam que Jesus lhes falava de João Batista. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, ao terminar de ler esse Evangelho, me veio um versículo à minha mente, se não me fala a memória, é de São Tiago, que vai dizer assim: aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. E nós vemos aqui claramente nessa leitura a inimizade entre o mundo e Deus. Jesus Cristo aqui nesse caso. Por quê? Porque o que a Bíblia quer dizer para nós? Então a Bíblia cita desde o começo da criação do mundo, e com a criação do mundo, Adão e Eva, entra o pecado. Quando o pecado entra, Deus, através de Jesus Cristo, traça o plano da salvação. Ou seja, todo o Antigo Testamento, ele anuncia Jesus Cristo. Então tem os reis, tem os profetas, tem os juízes, todos esses vão falando desse plano de Deus que um dia se realizará no Messias, naquele que haveria de vir. E o que Jesus está dizendo aqui? Que Elias já tinha vindo, tinha anunciado Jesus, daquele que viria, né? Jesus, aquele que viria, o Salvador, e mesmo assim Jesus fala, fizeram tudo o que quiseram com ele. E Jesus Cristo já faz um pré-anúncio aqui da sua paixão. Assim também será o Filho do Homem maltratado por eles. Jesus Cristo é esse o Filho do Homem, né? Então ele também já fazendo um pré-anúncio da sua paixão e morte, sabendo tudo o que haveria de passar. Por quê? Por causa da dureza do coração daquele povo. E por fim, quando Jesus termina, os discípulos vão compreender que Jesus falava de João Batista. E qual que é o fim, né? O fim, na verdade, não é o fim para os santos, é o começo, onde nós celebramos, né, a morte, nós celebramos o que é a entrada no céu desses homens. Embora João Batista, nós celebramos o nascimento e a data da morte, que é a entrada no céu. João Batista, de tão agraciado, tão pleno da graça de Deus, consta nele essas duas solenidades, do seu nascimento e da sua morte. Ou seja, São João Batista, ele é decapitado. Por quê? Porque ele disse a verdade, ele pregou a verdade e ele perseverou naquilo que disse. Mesmo sabendo das suas consequências, manteve ali a verdade, teve a coragem. Assim também como Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida, aquele que se manteve o tempo inteiro fiel a Deus. Veja como terminou. Podemos aqui olhar para a cruz como foi. Por quê? Porque o mundo não aceita. Esse mundo não quer Deus. Esse mundo tem medo do amor. Não dá para entender, né? Hoje a gente entende o que São Francisco de Assis disse. O mundo é o amor, não é amado. Está aqui o amor. O amor foi pregado na cruz. Aquele que veio para salvar foi condenado. Aquele que veio para libertar foi preso numa cruz. Aquele que veio para transformar as nossas vidas foi completamente flagelado. Veja, não dá para entender a loucura do mundo. Então, meu irmão, minha irmã, nós cada vez mais temos que romper com as culturas desse mundo, temos que romper com os pensamentos desse mundo, pensamentos de egoísmo, pensamentos de competição, pensamentos de escravidão, pensamentos de levar vantagem, pensamentos de achar que aqui nós teremos algum benefício. Esquece.
Aqui nessa vida nós temos que viver olhando para o céu, assim como Jesus, como São João Batista, como Elias, como os profetas, como os santos, como tantos que nos antecederam, nós temos que viver a verdade do Evangelho, o Evangelho de amor, de misericórdia e de perdão. Porque se nós fizermos isso, não tenha dúvida, meu irmão, minha irmã, nós seremos odiados pelo mundo. Mas o que importa? O que se compara às dores, às perseguições, às tribulações desse mundo com a eternidade no céu, na presença de Deus? Então peçamos a Deus, ao Espírito Santo e a Jesus Cristo hoje que nos dê a graça de perseverarmos firmes na presença do Senhor, perseverarmos firmes na fé e na verdade, independente daquilo que aconteça, independente das perseguições, das blasfêmias, das calúnias. Me odiarão também a vocês. Me perseguirão também a vocês. Foi o que Jesus Cristo disse. Então, que nós possamos pedir a graça de sermos perseverantes em meio a todas as dificuldades, para que um dia, assim como todos esses que nós dissemos que nos antecederam, possamos estar juntos na presença do Reino de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, desça sobre todos vós a bênção desse Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.